Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Dávila, eu sou formado em História com pós-graduação em Filosofia e Sociologia. Se por acaso tu que está vendo este vídeo acredita em Deus, sabes defender tua fé com argumentos sólidos? Se tu não acreditas, pode me responder com algumas questões? Como responder a célebre pergunta, por que existe algo ao invés do nada? Aliás, o que é o nada? Pois se definirmos o nada, já não é mais o nada. Talvez tu respondas que o universo é a consequência de uma grande explosão, mais conhecida como Big Bang, mas talvez tu não saibas que foi um padre que idealizou essa teoria. Enfim, eu também acredito na teoria do Big Bang. Aliás, se o Big Bang de fato ocorreu, foi um grande milagre. Mas por que o universo é finamente ajustado? Desde os 23 graus de inclinação da Terra até sua distância em relação ao Sol ou à Lua, isso que nem mesmo mencionei a constante gravitacional, que se fosse alterado numa escala equivalente a 1 segundo desde que o tempo existe, já não haveria vida. Como tu responde para si mesmo essa questão? Não são poucos os físicos que afirmam que não há como negar o ajuste fino do universo. Nosso universo é submetido a leis e ele obedece a essas leis. Nós também sabemos o que diz a lei da entropia. Tudo caminha para o caos. As observações mostram que o nosso universo está em constante expansão. Se aplicarmos um pouco de lógica, podemos concluir que se ele está expandido, um dia foi menor, e se foi menor, teve um início, e se teve um início, entramos na lei da causa e efeito, que todo efeito possui uma causa, e essa causa, obviamente, é externa e maior que o efeito. Isso são conclusões simplesmente científicas. Como o ateu lida com isso? Como explicar até mesmo a velocidade da rotação da Terra ou mesmo sua temperatura, que parece precisamente ajustada para que haja vida? O que é a razão? Tu já refletiste na diferença entre ser racional e ser racionalista? E qual seria a melhor explicação para a composição do oxigênio? Do porquê ele é como é? Um ateu pode acreditar em coincidências? Existe um abismo de diferença entre explicar como é e explicar o porquê é. Talvez tu podes pensar, bom, talvez eu não saiba responder isso, mas sei que a espécie humana evoluiu de uma espécie incomum de algum primata, então me obrigo a fazer mais algumas perguntas. Os possíveis ancestrais humanos viveram em um tempo de aproximadamente 2 milhões de anos atrás. Tu podes observar este processo acontecendo? Obviamente que não, mas talvez tu diga que a genética já comprovou isso. Bom, preciso antes te dizer que a genética interpreta, e para melhor explicar, não a genética, mas cientistas, pessoas, não o método. O método em si é apenas interpretado, e como já dizia Karl Popper, todo cientista leva em consideração seu ponto de vista particular nas suas pesquisas, assim como muitos cientistas evolucionistas acreditam que somos uma espécie evoluída lá do Australopithecus. Também muitos acreditam que os famosos fósseis dos ancestrais são apenas espécies extintas de primatas. E por que não? Mas talvez tu responda para si mesmo que foi provado o processo evolutivo nos experimentos em bactérias, mas talvez tu também não saibas que todas as gerações que foram geradas a partir dos experimentos, uma sempre vinha mais fraca e inferior à geração anterior, no que tange ali o processo de adaptação da vida, e isso vai de encontro com a teoria darwinista, pois ele mesmo afirmou que a evolução torna a geração posterior sempre mais forte e apta à vida. E eu preciso também te falar que em todos os experimentos, uma bactéria nunca deixou de ser bactéria, mesmo em experimentos em que foram produzidas mais gerações do que todas as gerações humanas que se imagina ter registros. Tu sabes que existem fraudes dentro da grande divulgação do processo evolutivo? Pesquise sobre o homem de Piltdown, que já na década de 50 havia sido descoberta como uma grande e absurda fraude apresentada como um dos possíveis ancestrais humanos, ou mesmo pesquise sobre o homem de Nebraska, que por um bom tempo foi divulgado como mais um ancestral humano, mas que posteriormente foi descoberto que todo o seu esqueleto havia sido construído na suposição de um possível dente, que depois foi comprovado que pertencia a uma espécie extinta de porco. Mas se tu acreditas mesmo ser um racionalista e que não abre espaço para nenhum tipo de fé, eu te pergunto, como tu acreditas num processo que não é empírico? Se não é observável, admita, não é empírico. Não estou dizendo que não é científico. Sim, é um modelo científico, mas não é observável, e sim interpretado. Então sim, um ateu precisa de fé para crer neste processo. Também preciso te dizer que nosso DNA é apto a mutações, o que para mim é mais um fator de que há inteligência por trás. E é bem complicado dizer o que é uma espécie, pois por trás das espécies existem os tipos básicos, mais conhecidos como famílias. Por que dizer que um tipo básico é transição do outro, se eu também posso interpretar que é apenas mais um tipo básico? Quem esteve lá no início para afirmar que um veio do outro? Se somos todos espécies que vivem no mesmo planeta, em condições de vida semelhantes, não é normal que existam muitas espécies com atributos semelhantes? Eu realmente não acreditaria em Deus se isso fosse o contrário. Enfim, deixa eu voltar para a minha área. Na filosofia, costumamos dizer que ausência de evidência não é evidência de ausência. Para encerrar este vídeo, um ateu precisa obter em suas respostas conclusões sem margem de dúvidas, pois sua causa advoga a exatidão, onde não existe o quem sabe ou talvez.
Mas além de todas essas perguntas, eu termino com mais algumas. Como um ateu consegue lidar com tantas incertezas, sabendo que lá no criacionismo nós temos a arqueologia que traz uma enxurrada de artefatos históricos que corroboram com o relato bíblico. Temos uma física que não consegue de maneira alguma negar o design por trás da estrutura do universo, e uma biologia que fica pasma com a complexidade irredutível dos seres vivos, e uma filosofia que não se cansa de perguntar: por que existe algo ao invés do nada? De onde viemos e para onde vamos? Bom, parece que para ser ateu ou evolucionista é necessária muita fé, não é mesmo? Com todo respeito, se porventura o amigo pretende refletir sobre este vídeo, procure artigos científicos e não documentários como o History Channel. Te desejo tudo de bom com todo o meu coração, fique em paz, fique com Deus.